Olá, turma do sétimo ano. Vamos falar um pouquinho hoje sobre um período de 1000 anos da história, conhecida como a Idade Média. Eu vou colocar esse mapa um pouquinho para cima para mostrar esse slide aqui. Tá um pouco embaçadinha as palavras, mas é importante a gente tentar entender a ordem. Olha, gente, a Idade Média é esse período aqui que ele fica entre a Idade Antiga e olha aqui a pré-história que vocês estudaram no sexto ano, tá? Então, é esse período aqui que a gente vai estar falando agora, ó, tá? E na frente da Idade Média, a gente, na história, divide como a Idade Moderna. Esse período aqui, gente, foram 1000 anos de história, foram 10 séculos. Vocês vão achar em algum momento que ele se chama Idade das Trevas. Quem falava isso eram os renascentistas, eles achavam que era um período atrasado. Mas, na verdade, a gente sabe que muitas mudanças, muitas coisas foram inventadas importantíssimas na Idade Média, tá? Então, olha só, vamos partir lá do sexto ano. A gente viu Roma, que tem uma foto do Coliseu, das ruínas do Coliseu. Aqui eu tenho um mapa do Império Romano, tá? Vocês vão ver aqui comigo, eu vou tentar aumentar o mapa. Opa, aqui escapou. Olha só, os romanos começaram lá na Península Itálica, mas eles foram dominando tudo que estava em volta, norte da África, aqui, norte da Europa. Só que teve um período que esses carinhas aqui, ó, os chamados bárbaros, né? Porque bárbaros não falavam latim, né? Eram considerados estrangeiros. Inicialmente, romanos e bárbaros eram amigos, então eles eram amigos, só que depois isso não permaneceu, né? Então, a gente vai ter invasão desses povos. Então, você vai ver aqui no mapa comigo, olha, esses povos invadiram, o Império Romano caiu e você vai ter vários reinos, reinos dos visigodos, dos francos, dos ostrogodos. Só que como eram povos guerreiros e nômades, esses reinos duraram muito pouco, duraram muito pouco, tá certo? Só um reino durou muito tempo, que são os francos, que ficam aqui na região hoje da atual França. Essa região aqui foi o reino dos francos. E aí vai ter uma nova forma de viver, porque as pessoas tinham ido para o campo, um período de muita insegurança, de muita violência, de muitas invasões. Eu não queria viver lá aquele período, acho que nem você, né? E por isso, se é um período de muita violência, muita insegurança, olha só um símbolo desse período que você já viu nos filmes aí. O castelo. Parece uma coisa luxuosa, não parece? Quando você olha assim, nossa, eu queria morar num castelo. Não. Isso é devido ao tamanho da violência que eles viviam naquele período. Então, o castelo é um símbolo da Idade Média, tá? Então, quando você vê um filme que tem um castelo, princesas e rainhas, lembra lá da Idade Média da professora de história. Tá aqui é um castelo na Inglaterra, olha só que maneiro, né? Então, esse período do século V ao XV é o período da Idade Média. Então, o Império Romano caiu no século V, aí 1000 anos, esse período de invasões, de mudanças, de conquistas, né? Que a gente vai estar vendo. Aqui eu tenho uma outra imagem para você, de outro castelo, esse aqui em Portugal. Esse aqui tem um outro castelo aqui, que eu não tenho aqui o local onde ele fica. Mas você pode ver que ele tem alguns elementos, olha aqui, esses lustres mais modernos. Então, é um local que deve servir de visitação, de moradia ainda. Aonde você acha os castelos? Na Europa. O dia que vocês forem na Europa, vocês vão ver castelos como a gente vê as fazendas aqui no Mato Grosso do Sul. Você vai entrar no interior da França, da Inglaterra, da Alemanha, né? Até na Itália, você vai encontrar esses castelos lá, tá bom? E outros países. Como eu falei, você vai ter aí a questão das princesas, das rainhas, né? Muitos filmes que a gente assiste e também a figura do cavaleiro. Então, quando você vê esses filmes assim, né? Com a armadura, espadas, você vê que não tem o uso da pólvora. O que é isso? Armas de fogo, né? Escudo, espada, arco, flecha. Então, são períodos que você já viu da Idade Média aí em algum lugar, não é verdade? Agora eu quero chamar a atenção para esse tema que está nas atividades de hoje. Olha só, dentro desse contexto de 1000 anos,
houve uma forma de se organizar. Lembra que eu falei que foi um período muito violento? Então, aqui a gente vê o castelo. Nessa situação de extrema violência, as pessoas ficaram morando no campo. E no campo a gente vai ter o desenvolvimento do feudalismo. Feudalismo vem da palavra feudo. Isso aqui é um feudo, ó. Tá vendo aqui? Então, como é que o feudo era composto? Era uma propriedade rural, né? Você tem o castelo, onde morava quem você acha? Que era o rico ou o pobre? Era o rico. Mas aqui o rico nós chamamos, ó, de nobre, tá? É o nobre, a nobreza, tá bom? Os pobres, tá na cara aqui, hein? Olha aqui, moravam nessas casinhas, nessas cabanas em volta. Quem você acha que trabalhava? Claro, os pobres. Esses pobres são chamados de servos, ou camponeses, ou trabalhadores, tudo bem? Além disso, dessa vida difícil, que eu vou falar por quê, eles ainda dividiam, né, o feudo. A parte melhor das terras era chamada a parte do senhor, por isso manso senhorial. A parte pior das terras do feudo eram dos servos. E tinha uma parte que era comum, por isso o manso comunal, que era um manso comum. Eles dividiam essa propriedade em 3 partes, né? O que a gente tem que saber? Que isso aqui, essa forma de viver da agricultura, né, se deu naquele momento de muitas incertezas e as pessoas quase não saíam do feudo. Elas faziam tudo que elas poderiam aqui. Então, faziam suas roupas, os sapatos, os utensílios para usar nos animais. E quando sobrava lá, digamos, um pouquinho, sobrou, o que ele fazia? Ele levava no outro feudo e fazia a troca. Digamos que aqui nós produzimos muito arroz e a gente levava o arroz para trocar com feijão aqui desse feudo. E é assim que vai surgir novamente o comércio na Europa, vai surgir muitas cidades nesses caminhos, as feiras que a gente vai estar vendo. O que eu quero mostrar para vocês? Dentro desse sistema, haviam 3 grupos sociais. Olha só, vou fazer uma pirâmide. No topo ficava o clero, abaixo os nobres, e a maioria eram dos servos que trabalhavam. Até a gente tem aqui essas frases que evidenciam muito a característica de cada grupo, né? O clero era o grupo da igreja, então eles oravam. Os nobres, eles lutavam nas batalhas, que eram as armas, a cavalaria. E os servos, aquele grupo que trabalha. Por isso que esse regime do feudalismo, ele tem como característica, gente, deixa eu voltar aqui a tela, só um pouquinho, deixa eu achar a canetinha aqui, a servidão. Por que servidão? Porque aqui o servo, ele trabalhava e ele não recebia salário. E ele tinha que pegar uma parte da sua produção e ainda dar para quem? Para o grupo dos nobres. Então, era um regime de servidão. Ele trabalhava em troca da terra, em troca da proteção, porque se houvesse uma invasão, eles iam para o castelo do nobre e eram protegidos por ele. Tudo bem? Aqui a gente tem algumas imagens desses grupos sociais que eu estou comentando. Esse aqui é o grupo do clero, dos bispos, padres e monges e papa. Aqui a gente tem a questão dos cavaleiros. Até eu coloquei uma figura mitológica aqui, que é o dragão da Idade Média, né? Que a gente vê em vários filmes. E aqui abaixo a gente tem o grupo dos trabalhadores, ó. Uma vida muito difícil. Em média, as pessoas viviam até os 30 anos de idade. Trabalhavam muitas horas por dia, só folgavam aos domingos, né? Que não trabalhavam e tinham que viver da terra. E você tá vendo aqui, ó, o carro de boi, né? O arado, que mexia a terra, não havia tratores. Nossa, era uma vida difícil. Depois desse período de 1000 anos, como eu falei lá anteriormente, vai ter o aumento do comércio. E aí, sim, lá no final da Idade Média, no século XV, vai surgir o Renascimento, que nós já até estudamos. Então, agora,
nós vamos não continuar com o Renascimento e vamos retomar esse período que vocês não estudaram o ano passado. Tudo bem? Eu vou terminando a minha aula por aqui e sigamos lá na atividade do caderno de atividades complementares 2 da Escola Brígida Ferraz. Um abraço.